Olá! Seja bem-vindo a mais um Domingo de Celebração. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, esse momento foi reservado para que nós possamos compartilhar a palavra de Deus. Amém? Mas antes disso, você já se inscreveu no nosso canal? Bom, se ainda não, vamos fazer isso agora? Clique no botão que está escrito Inscreva-se. E logo em seguida vai aparecer a opção do sininho. Então, clica nele, ativa o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos cultos. Então, o YouTube irá fazer isso automaticamente. Ele vai te mandar uma mensagem dizendo que o culto vai iniciar em breve. Amém? Glória a Deus. Então, agora, vamos também compartilhar o link do nosso culto? Vamos edificar a vida de outras pessoas também? Então, pega esse link, compartilha no seu status do WhatsApp, compartilha com os seus amigos, nos grupos dos seus amigos, nos grupos dos familiares, e assim nós vamos propagar a palavra de Deus. Amém? Então agora vamos orar para que esse momento dê continuidade. Pai, nós queremos te adorar, queremos, Deus, realmente levar a tua palavra, Senhor, àqueles que estão necessitados. Senhor, que o Senhor possa trabalhar nossos corações nesse momento, que esse culto venha a ser um momento de edificação, de cura, de libertação e que nós possamos, Deus, realmente dar o nosso melhor a Ti. Em nome de Jesus. Amém.
pra trás olhar. Te amo, eu vou até o fim contigo. Te busco sem me distrair, prossigo. Sim, pra trás olhar. Te amo, eu vou até o fim contigo, Jesus. Oh, contigo, Jesus. Aleluia. Te exaltamos, Jesus, te bendizemos, te convidamos, doce Espírito, Santo Espírito, vem, Espírito Santo de Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
Olá, irmãos, graça e paz, espero que esteja tudo bem com você e que vocês estejam seguros. Neste momento eu quero compartilhar com vocês uma palavra de generosidade e que tem tocado muito no meu coração e se encontra lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, onde diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a gente para pensar no que diz esse versículo, a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas sim o amor a este. E trazendo um outro gancho para a gente pensar, quando a gente coloca algo acima de Deus, a gente está tornando aquilo um ídolo na nossa vida. Se a gente está correndo mais atrás do dinheiro do que de Deus, nós estamos colocando o dinheiro acima e transformando o dinheiro em um ídolo. E se a gente for parar para pensar, o que mais Deus quer de nós é que nós entreguemos a Ele o nosso coração, o nosso amor a Ele. E quando nós fazemos isso, consequentemente nós amamos as pessoas, nós fazemos a obra dele, inclusive com aquilo que ele tem nos dado, que seja dinheiro, seja bem, seja o que for. E para isso nós precisamos inteiramente colocarmos à disposição de Deus, amando a Ele, e em segundo lugar, Ele nos abençoará da forma como Ele quiser. Ou seja, se nós amarmos o dinheiro, nós vamos ter muitas outras coisas que trazerão males para nossas vidas. Se amarmos a Deus, Ele fará o que quiser, porque Ele é o dono de tudo. E tendo o dinheiro ou não, nós faremos o bem assim também e nós viveremos bem. Amém? Eu espero que essa palavra toque no seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Lembrando que temos o endereço aqui, o Pix da igreja, a conta da igreja, você pode estar contribuindo da forma como você desejar, como Deus colocar no seu coração e com alegria. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por este momento, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, pela vida das pessoas que estão conectadas conosco neste momento. Pedimos que o Senhor continue abençoando a tua igreja, abençoando as pessoas que têm, de certa forma, entregados o coração a ti, e que essas pessoas venham confiar que o Senhor é suficiente, que o amor ao Senhor é suficiente e que o Senhor é provedor de tudo. Pedimos a tua bênção e que o Senhor continue conosco neste momento. Amém. Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar aqui mais uma vez, conectado a este canal, utilizando essa ferramenta para trazer a mensagem de Deus, para pregar a palavra do Senhor. E hoje Deus ele traz uma palavra de esperança, uma mensagem de restauração. Eu creio que hoje sonhos serão restaurados, vidas serão restauradas, a esperança ela vai brotar em corações através da ministração, através da palavra de Deus. E nós vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel. Eu vou ler alguns versículos aí a partir do capítulo 37, a partir do versículo 1. Eu vou ler os 3 primeiros versículos e depois eu vou ler o versículo 11, 12, 13 e 14, que diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. Lá no versículo 11 diz o seguinte, a partir do 11 agora. Diz assim: então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano: ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas, então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei
de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra, ela foi dada ao profeta Ezequiel, quando ele estava no cativeiro junto com o povo judeu. O povo judeu, ele, por causa da desobediência, por causa do não cumprimento das ordenanças do Senhor, o povo foi levado ao cativeiro, foi levado para a Babilônia, foi levado para uma terra distante. E passado alguns anos, depois de tanto tempo afastados de Jerusalém, afastado de Israel, o povo começou a sentir no coração aquele cativeiro, aquela situação começou a produzir um sentimento de desespero na alma, um sentimento de abandono. Eles não estavam somente afastados fisicamente de Israel, de Jerusalém. Não era só uma questão geográfica, mas era também espiritual. A distância que existia entre Jerusalém e a Babilônia, aquilo tinha também uma representação no mundo espiritual. E aqui, como nós lemos no texto, Deus fala para o profeta que o povo, eles estavam comentando entre si, eles comentavam entre eles, aliás, eles diziam que eles se sentiam como ossos secos, velhos, eles se sentiam abandonados pelo Senhor, eles se sentiam distanciados do Senhor. Mas Deus, ele fala com o profeta que diga a eles que eu vou restaurá-los, diga a eles que eu vou soprar o meu espírito e eu vou trazer eles de volta à vida, porque eles estavam espiritualmente mortos. Queridos, eu fico pensando nesse exato momento quantas pessoas estão passando por uma situação, quantas pessoas estão vivendo um problema, há tanto tempo que elas estão dentro desse problema e elas perderam a esperança. E elas se sentem completamente impotentes diante daquilo que elas estão vivendo e elas já estão desistindo. Muitos já desistiram. E quantas pessoas não estão com os sonhos mortos, com o casamento que já morreu, que está praticamente falido, situações que estão fadadas ao fracasso. Então essa palavra é uma palavra de esperança, assim como foi uma palavra de esperança para o povo judeu. Essa palavra é uma palavra de restauração, assim como foi uma palavra de restauração para o povo judeu. Amados, eu quero compartilhar aqui dentro do texto que nós lemos algumas situações e quero começar quando Deus, ele ali no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 37, o texto diz o seguinte: a mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Deus levou, Deus conduziu o profeta, em visão a um vale repleto de ossos secos. Eu creio que aquela não era a melhor visão. Eu creio que não era talvez aquilo que o profeta queria enxergar. Mas ele ali não era uma questão dele querer, mas era uma questão de ele precisar ver, havia uma necessidade dele conhecer a realidade espiritual na qual se encontrava a nação de Israel, na qual se encontrava o povo judeu. E eu fico pensando, querido, que aquela visão do caos, muitas vezes é o que nós precisamos, é tomar conhecimento dos fatos, é ter a noção da realidade, da situação que nós estamos vivendo. Quantas pessoas elas estão vivendo sem ter noção do tamanho do problema que elas estão enfrentando. Muitas pessoas estão envolvidas em situações problemáticas, mas elas não têm noção da realidade. E muitos, na verdade, fogem. Muitos não querem nem saber o tamanho do problema. Elas preferem viver fugindo dessa realidade, elas preferem viver sem encarar aquilo que elas devem encarar. Mas o que nós precisamos mesmo é clamar a Deus, é pedir que Ele nos conduza, é que Ele nos mostre a realidade da situação, o tamanho do problema, ainda que não seja uma coisa boa de se ver, de se enxergar, mas eu creio que se faz necessário.
Então Deus ele conduz ali o profeta Ezequiel e ele mostra a situação na qual o povo de Israel se encontrava. Inclusive ele vai trazer essa revelação lá no versículo 11, ele diz, olha, esses ossos secos, eles representam hoje a situação que se encontra a nação de Israel. Qual é o teu problema? Qual é o teu vale de ossos secos? Qual é a situação que muitas vezes você não quer encarar de frente? Qual é a situação que você não quer enxergar ou que você não faz questão de enxergar? Peça a Deus que, assim como ele foi com Ezequiel, assim como a mão do Senhor vem sobre Ezequiel, peça a ele que ele lhe conduza nessa situação. Que ele lhe dê força e coragem para ver a realidade dos fatos como devem ser vistos. Querido, outra coisa que eu consigo ver nesse texto e eu quero compartilhar com você, é no versículo 3, quando o Senhor ele faz uma pergunta ao profeta, e ele pergunta o seguinte, versículo 3 do capítulo 37, então ele me perguntou, filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi, ó Senhor soberano, só tu o sabes. Amados, as perguntas que Deus faz, elas são perguntas pedagógicas. Na verdade, quando Deus pergunta ao homem, ele quer ensinar ao homem. Ele já conhece todas as coisas, ele já sabe da resposta. Então, na verdade, ele queria ensinar algo para Ezequiel. E Ezequiel, quando ele é questionado, quando ele é perguntado, a resposta é assim, Senhor, eu não tenho condição de responder. Eu não sei responder essa pergunta, só tu o sabes. De fato, querido, eu creio que a resposta dele, a resposta do profeta, disse, olha, Senhor, humanamente, é impossível fazer com que essa situação seja revertida, é impossível fazer com que esses ossos velhos e extremamente ressequidos, extremamente secos, voltem a viver. Ele diz, só o Senhor tem a resposta para essa pergunta. Amados, essa é muitas vezes uma situação que uma pessoa ela está vivendo, é uma situação que ela está olhando e ela não consegue enxergar uma solução para o problema. Ela não consegue encontrar uma saída. Ela olha assim, isso aqui morreu, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não tem mais solução. E são tantas situações, são pessoas que estão endividadas e que já não conseguem mais se ver livre dessa dívida. São pessoas que estão com um casamento afundado e que não conseguem ver mais uma solução, não conseguem ver mais vida. São pessoas que já deram até o atestado de óbito para essa relação. E quando se Deus pergunta assim, não, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como encarar essa situação. Às vezes a pessoa lida com um problema há tanto tempo que ela já não acredita mais na solução. Eu não sei mais lidar com isso e muitas vezes eu não quero lidar com isso. Essa é a atitude, essa é a resposta que muitas vezes uma pessoa dá diante da situação que ela vive. Eu quero aqui fazer uma pergunta, qual é a situação da sua vida que representa o vale de ossos secos? Qual é a situação da sua vida que talvez você não quer nem mais tocar no assunto, você não quer nem mais falar sobre isso? Qual é a situação da sua vida que só Deus pode hoje fazer com que aquilo que está morto venha novamente a viver, volte a viver? Coloque diante de Deus hoje. Creia que Ele pode transformar o seu vale de ossos secos. Querido, é interessante é que quando Deus faz a pergunta e o profeta devolve para o Senhor, diz, não, eu não sei responder. Só o Senhor é quem pode responder isso. Interessante que no versículo 4, o Senhor fala o seguinte ao profeta. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Interessante é que ele vai envolver o profeta naquela situação. Interessante é que Deus está dizendo assim, olha, esses ossos, eles vão voltar a viver, mas é necessário que você profetize a estes ossos. É necessário que você abra a sua boca e que você comece a profetizar. É necessário que você abra a boca e comece a falar palavras de bênção. É necessário que você dê ordens a essa situação para que ela seja transformada.
Querido, a palavra tem poder. Abra sua boca e profetize. Fale palavras de bênção. Comece a emitir aquilo que você quer ver ser transformado. Comece a falar disso. Comece a dar ordem no mundo espiritual. Abra sua boca, porque a palavra, ela tem poder. Amados, a palavra de Deus, e aqui o Senhor olha, ossos secos, ouçam a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder de transformar a morte em vida. Aquilo que está morto, ela pode transformar novamente, pode trazer vida àquilo que está morto. A palavra de Deus tem o poder para restaurar aquilo que precisa de restauração. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar aquilo que precisa ser mudado. O que é que precisa ser mudado na sua vida? O que é que precisa ser mudado no seu casamento? O que é que precisa ser mudado na sua família? O que é que precisa ser mudado no seu emprego? Qual é a transformação que precisa acontecer nessa situação? Amados, querido, mesmo aquilo que está morto pode ouvir a palavra de Deus. Porque quando Deus fala com o profeta, no versículo 4 eu vou reler, diz o seguinte: então ele me disse, profetize a esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Interessante é que aquilo não vai viver novamente, ele não vai trazer a vida, e só depois de estar vivo novamente é que ele vai profetizar. Interessante é que o Senhor ordena que ele fale aos ossos secos, sem vida, mesmo no vale de ossos secos, mesmo aquilo que está morto, mesmo aquilo que aos nossos olhos é impossível de ouvir, de ser transformado pela palavra de Deus, ele está sujeito à palavra de Deus. Então essa situação que você talvez não acredita que pode ser revertida, que pode ser mudada, você pode ordenar, você pode citar, você pode profetizar, você pode falar da palavra de Deus e usar a palavra de Deus nessa situação. E aquilo que está morto, aquilo que representa os ossos secos nessa situação, a palavra de Deus tem poder sobre isso. A palavra de Deus pode transformar. Então, creia nisso. Pegue para você a palavra de hoje. Qual é a situação que você está vivendo? Há quanto tempo você está vivendo? Querido, para um osso se tornar seco, velho e seco, é necessário que se passe muito tempo. É necessário que se passe anos para que um osso esteja completamente seco. Então isso fala de tempo. Talvez seja o que você está vivendo, talvez é a situação que você se encontra, uma situação que já vem perdurando há anos, mas essa situação pode ser mudada pela palavra do Senhor. Agora é interessante observar algo aqui no texto, lá no versículo 7 diz o seguinte, versículo 7: assim anunciei esta mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Eu vou reler só o início do versículo, porque tem algo muito interessante. Assim, anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. Você sabe o que é que eu aprendo com esse texto? Você sabe o que é que eu aprendo com esse versículo? É que o profeta, ele colocou em prática aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Ele não só ouviu ao Senhor, mas ele foi lá e cumpriu a ordenança de Deus. Ele cumpriu aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele colocou em prática. O problema é que muitas vezes nós ouvimos, nós somos bons ouvintes, nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós somos tardios em colocar em prática. Nós demoramos, e muitas vezes a pessoa ela não coloca em prática. Ela ouve, ela é ministrada, ela entende o que deve ser feito, mas ela tem dificuldade de colocar em prática. O texto está dizendo que, então, assim, anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. Ou seja, o profeta colocou em prática a palavra de Deus. Agora, como é que vai haver mudança na vida de uma pessoa se ela não coloca em prática aquilo que é ensinado a ela no que se refere à palavra de Deus? Amados, quando Ezequiel obedeceu ao Senhor, quando ele colocou em prática aquilo que Deus ordenou a ele, ele começou a contemplar o resultado da sua obediência. O texto diz que ali em todo o vale
Ele ouviu um barulho e os ossos eles foram batendo um contra o osso e cada osso procurou o seu devido lugar. Ele começa a contemplar a obra de Deus acontecendo porque ele colocou em prática a palavra de Deus. Então, querido, coloque em prática. Ouça essa palavra hoje e comece a praticar. Comece a crer, comece a profetizar, comece a falar, comece a dizer para o problema que ele não vai mais perdurar, que ele não vai mais continuar, que essa situação vai ser transformada, que esses ossos secos, eles vão ganhar vida, eles vão viver novamente. Amado, no mesmo versículo 7, eu quero reler ele, a segunda parte dele que diz assim, versículo 7, de repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. De repente, Deus começou a agir naquela situação. De repente, ouviu-se um barulho. De repente, ouviu-se um movimento dos ossos. De repente, Deus estava agindo ali no meio do vale, no meio daquela situação onde representava a morte. Deus começa a criar, mover, aquilo que estava parado começou a entrar em movimento. Havia um movimento de Deus naquele lugar, havia um mover de Deus naquele lugar. Aquilo que estava parado estava começando, aquilo que estava separado, aliás, começou a se juntar. Cada osso foi buscar a parte que representava, aonde ele se encaixava, cada osso começou a procurar aonde se encaixava. Amados, havia ali naquele lugar o barulho do milagre acontecendo, porque o profeta colocou em prática. Quando você crê na palavra de Deus e quando você pratica a palavra de Deus, você vai ouvir o barulho do milagre, o milagre vai acontecer. O mover de Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar. Eu fico tentando imaginar a visão que o profeta estava tendo. A Bíblia diz que havia ali um vale repleto de ossos secos, ossos velhos e secos. Imagine a bagunça que estava naquele lugar, ossos espalhados por todo canto. Então, ossos de um determinado corpo misturado com os ossos de outros corpos. Mas quando Deus ele move, quando Deus ele realiza a obra dele, quando Deus ele começa a agir numa situação, as coisas vão se encaixando, existe ordem no meio, Deus cria uma ordem no meio do caos. O texto diz que os ossos foram se juntando, cada um ao seu corpo, cada um ao seu devido lugar. Então aquilo que está bagunçado nessa situação, aquilo que está em desordem na sua vida, quando você começar a praticar a palavra de Deus, vai ganhar uma ordem. Esse caos ele vai começar a ser ordenado. As coisas vão começar a serem organizadas na sua vida. Amados, agora é preciso entender uma coisa. No versículo 8, diz o seguinte, versículo 8. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respirava. Agora o milagre estava acontecendo dentro de um processo. Veja bem que o texto diz que primeiro, o que aconteceu primeiro? Músculos e carne se formaram sobre os ossos. Depois, em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Entenda que há um processo aqui. É claro que Deus poderia dar uma ordem, é claro que Deus poderia usar o seu poder, todo o poder que lhe compete, e fazer com que os corpos simplesmente, os ossos ganhassem músculos, carne, pele, de uma hora para outra, tudo de uma vez só. Mas a gente observa que há um processo, há uma etapa. Primeiro, músculos e carne se formam. Depois, em seguida, a pele vai cobrir os corpos. Isso fala de tempo, isso fala de processo, isso fala de etapa, isso fala de esperar o agir de Deus acontecer em cada momento, em cada etapa. Muitas vezes nós queremos que Deus faça aquilo que nós precisamos, muitas vezes nós queremos que o milagre aconteça aqui, agora, já, tudo imediato,
E Deus, ele não vai fazer porque você quer que aconteça assim, mas Deus, ele vai fazer um milagre acontecer dentro de um processo. É preciso passar muitas vezes pelo processo, é preciso esperar o tempo de Deus. Muitas vezes a pessoa perde por ela não querer esperar esse processo. Então, entenda, querido, que tudo vai acontecer dentro de um tempo já determinado pelo Senhor. Interessante é que os corpos, eles se formam, ele ganha músculo, ele ganha carne, ele ganha cobertura de pele, mas diz que ainda não havia vida. Aí já é um outro processo, é quando Deus se aproxima do profeta e fala o seguinte, versículo 9: Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhe uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. O corpo existia ali, o corpo estava pronto, mas ainda faltava vida, e a vida só poderia acontecer através do sopro do Espírito Divino. Às vezes nós estamos lidando com situações que na verdade precisa de um toque de Deus, precisa do sopro de Deus para trazer vida na situação. São pessoas que muitas vezes estão ela até existe, ela está vivendo, ela está existindo na verdade, mas falta vida, está faltando um sopro de Deus. Querido, entenda que essa mensagem, como eu disse no início, é uma mensagem que traz esperança, é uma mensagem que traz uma promessa de restauração. Essa mensagem foi para o povo judeu naquele momento. O Senhor prometeu tirar eles dos túmulos que eles se encontravam lá na Babilônia. O Senhor diz assim, versículo 11, eu vou reler. Assim diz o Senhor, versículo 11: Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamos-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança e nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair dela, então os trarei de volta à terra de Israel. Qual é a situação que você está vivendo hoje que representa um túmulo na sua vida? Que representa uma sepultura? Talvez são sonhos que estão enterrados. Talvez, como eu disse, é um casamento, é um relacionamento, é uma faculdade, é um emprego que você já não consegue ver mais condição nenhuma de mudar essa situação. Mas ouça essa mensagem hoje, entenda que o Senhor, Ele, através da mensagem que foi anunciada, que foi pregada, Ele vai produzir esperança no seu coração. Ele vai restaurar, Ele vai trazer à vida aquilo que você já deu como morto, aquilo que você já até emitiu um atestado de óbito. O Senhor vai trazer à volta, o Senhor vai trazer, tornar a viver aquilo que para você já morreu. Eu queria que aí no seu lugar, na sua casa, diante desse celular, diante desse computador, seja qual é o instrumento que você está usando, que você fechasse os seus olhos, que você curvasse a sua cabeça. Eu quero orar por você. Santo e amado Deus, soberano Senhor, aqui foi ministrada a Tua palavra, Deus. Eu sei que ela não vai voltar vazia, Senhor, mas antes ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, meu Deus. Ela, como flecha certeira, ela vai acertar o alvo, e ela já encontrou lugar no coração desse homem, dessa mulher. Ela já encontrou lugar no coração dessa família, desse jovem, dessa pessoa que está conectada a este canal e que ouviu a Tua voz bradar, falar ao coração dele ou dela ou da família, Senhor. E por fim, essa palavra, ela vai gerar vida na vida dessa pessoa. Essa palavra, ela vai gerar vida nesse casamento. Essa palavra vai gerar vida no seio desta família. Essa palavra vai restaurar aquele filho que talvez a mãe e o pai já até entregou os pontos. Vai restaurar, vai trazer de volta. Vai restaurar os sonhos. Vai restaurar a comunhão dentro desta casa, dentro deste lar, meu Deus. Para a glória do Teu santo nome, eu creio, Senhor Deus, que vai se cumprir tudo aquilo que foi dito aqui, tudo aquilo que foi profetizado. Abra a tua boca e começa a profetizar.
Creia que Deus, a palavra de Deus pode transformar essa situação em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz e até um próximo encontro online, até a nossa próxima experiência online. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que bênção foi essa palavra, amém? Edificou a minha vida. Espero que tenha edificado a sua também. Bom, se você hoje tomou a decisão de se converter, de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, pega o seu celular, abra na câmera e aponte para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Tá? Você será direcionado para a nossa página, o nosso site, e lá vai ter uma aba que você vai preencher todo um cadastro para que a nossa equipe possa entrar em contato com você, tá? E que você possa participar da nossa família. Amém? Bom, se você não tomou a decisão hoje, mas quer conhecer um pouco mais sobre o nosso ministério, aponte o seu celular então para o QR Code e observe. Lá vai ter muitas informações sobre a nossa igreja, informações sobre as orações. Se você tem algum pedido de oração específico, entra lá, coloca o seu pedido de oração que nós vamos estar intercedendo pela sua vida e pelo seu pedido. Amém? Bom, se inscreveu, ativou o sininho, então todas as tarefas foram cumpridas hoje. Amém? Glória a Deus. Então, beijos e até a próxima, galera!